Olá pessoal, bem-vindos a mais um webinar da nossa série Enfrentando a Covid-19. Eu sou a Gabriela Comazetto, Head das Indústrias de Varejo, E-Commerce e Viagens aqui do Facebook Brasil. Espero que todos vocês estejam bem, assim como seus familiares e amigos. Hoje esse webinar não está sendo transmitido ao vivo, a gente decidiu gravá-lo para garantir a melhor qualidade do conteúdo para vocês. Hoje eu tenho o prazer de receber o Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, para bater um papo comigo. A gente vai discutir sobre os desafios que a indústria está vivendo, enfrentando nesse momento tão desafiador. O Alberto é um grande parceiro do Facebook e alguém que tem um olhar único e super amplo sobre o varejo brasileiro. Alberto, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu espero que você e sua família estejam bem. Eu quero abrir esse webinar pedindo para você contar um pouquinho o que você tem visto nesse momento de Covid-19. Como é que tem sido a adaptação das empresas, né? O que você tem sentido nesses primeiros meses? Bom, Gabi, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Espero que você também esteja bem aí com sua família, se protegendo em casa. Obrigado, Facebook, pelo convite e toda a audiência que vai estar conosco acompanhando essa nossa conversa. Então, eu acredito que nós já estamos num segundo momento dessa trajetória de enfrentar essa dramática situação aí que pressionou muito as empresas repentinamente a partir do Covid. A primeira foi, obviamente, o choque inicial de sermos confrontados repentinamente com a necessidade de ter que fechar completamente as operações. No caso do varejo, o impacto dramático foi ter que fechar as lojas para a grande maioria dos segmentos de varejo e em pouquíssimo tempo, em dias, ter que reorganizar completamente as rotinas, os processos operacionais, que no caso do varejo significava, dependendo do segmento, a manutenção de parte da sua operação, em alguns casos até de quase toda a sua operação. Então, esse primeiro momento, nós podemos talvez dividir o impacto dele pelo grupo de segmentos. Então existe um primeiro grupo de segmentos que são as empresas que tiveram que manter as operações funcionando com uma série de limitações, restrições, regras e uma série de incertezas, né? Porque nós estamos aprendendo todos os dias com essa situação. Aí nesse grupo estão os supermercados, todo o varejo alimentar que pôde continuar operando, as farmácias, os pet shops, parte do material de construção que progressivamente foi sendo flexibilizado posteriormente. Então nesse caso, qual era a prioridade? Era a integridade operacional, a segurança operacional, criar protocolos rapidamente de segurança para colaboradores e clientes e, em alguns segmentos, particularmente no varejo alimentar e farma, o surto inicial de demanda, porque como o anúncio, né, das restrições, do lockdown, não dá nem para caracterizar o que nós estamos vivendo no Brasil de um verdadeiro lockdown, mas vamos falar em lockdown, levou as pessoas a compras de superabastecimento. E isso fez com que as lojas ficassem desabastecidas, os processos de abastecimento fossem totalmente desestruturados e as empresas tiveram que reforçar estoque, correr atrás, intensificar o ritmo de reabastecimento. A demanda online explodiu repentinamente, as empresas não estavam preparadas para isso, não tinham processos, não tinham sistemas, não tinham logística, não tinham capacidade de entrega, não tinham a última milha e tiveram que começar em dias, né, dobrar a capacidade de processamento de pedidos e de atendimento de pedidos. Então tudo isso, ao mesmo tempo em que elas estavam migrando toda a sua retaguarda gerencial e operacional para trabalho remoto e criar infraestrutura para que tudo isso pudesse continuar funcionando. No caso do Pharma foi mais ou menos parecido, PET a mesma coisa e um pouco do material de construção. Depois tem um segundo grupo aí, né, que pega um pouco aí de material de construção, PET, o eletro. O eletro, por exemplo, ele teve que fechar as lojas, mas ele teve um surto de demanda eletro, um pouco de móveis, que foi o quê? O equipamento das pessoas para se prepararem para o trabalho em casa. Então, você teve um pico de demanda em telecomunicações, então telefonia, informática e tudo que era a conectividade, tudo que era o equipamento da casa para preparar as pessoas para o trabalho a partir do domicílio. E muito as empresas também investiram nisso, móveis, né? Equipar as casas para home office, né? Você teve que, em muitos casos, investir para criar essa mínima infraestrutura para as pessoas poderem trabalhar. Essa demanda teve o pico, depois ela começou a ceder,
E aí você tem o terceiro grupo, que é o grupo dos que foram totalmente sacrificados já na largada, que é o consumo discricionário. Aí entra todos os segmentos ligados à moda, entram cosméticos, os produtos de beleza, entra o mercado de luxo, entra tudo que é supérfluo, foi radicalmente afetado repentinamente, e aí as empresas tiveram uma outra agenda, que foi, bom, como é que eu gero algum fluxo de receita e eu tento continuar conectando clientes, engajando clientes, ativando clientes e tentando encontrar formas de atender e servir clientes com o impedimento total das minhas operações físicas, que foi aí toda a agenda de aceleração na digitalização e nas alternativas de servir o cliente em canais digitais. Essa primeira fase, Gabi, ela está totalmente absorvida. E obviamente que existe a agenda maior de tudo isso, que é a situação financeira, né, o caixa, porque as empresas tiveram que partir para uma construção muito rápida de cenários, tiveram de correr todas elas para um reforço de caixa, aumento de liquidez, proteção do caixa, renegociação de contratos de todo tipo, né, contratos de locação, contrato de fornecimento, contrato com prestadores de serviços, né, rever a situação dos funcionários, né, como é que eu faço com os funcionários que vão ficar sem trabalhar, os funcionários de lojas e de operações desativadas ou impossibilitadas de funcionarem, a espera pelas medidas do governo que foram saindo gradativamente, que foram importantes, principalmente a 936. E aí houve empresas que agiram muito rápido, conseguiram reforçar o caixa, recompor sua situação financeira, reorganizar seu fluxo de pagamentos e sua relação com stakeholders, parceiros, fornecedores, para também não criar um drama estrutural sistêmico no seu negócio. E a partir daí começaram a olhar para fora. E aí o olhar para fora é a fase que nós estamos agora, que é as empresas já dominaram esse período da quarentena ou do lockdown ou das restrições. As empresas que tiveram o pico de demanda já voltaram para um patamar mais administrável e conseguem já prever, operar e planejar melhor suas operações, caso de farmácias, supermercados, pet shops. As empresas que estavam vendendo online continuam numa curva muito robusta de aumento. E agora começa a fase de flexibilização. Então a agenda neste momento é uma agenda de preparar o retorno, que já está acontecendo, já existem várias lojas reabrindo, várias cidades do Brasil flexibilizando o retorno, e agora começa todo mundo a se preocupar com como eu volto, em que patamar eu volto, como é que eu planejo estoques, compras, processos, equipes, para que patamar de demanda, para que fluxo, para que nível de limitação e restrição, porque cada município e estado vai criar provavelmente regras próprias com diferenças regionais. Você vai ter o impacto do Covid muito diferente dependendo da localidade, então você tem um impacto psicológico no medo das pessoas e no risco de contágio completamente diferentes, mas você vai ter que ter novas rotinas, protocolos e processos de segurança para clientes, para colaboradores e toda uma capacidade de reagir muito rapidamente a respostas que ninguém sabe quais serão. Em que nível de venda a gente volta em cada segmento, em cada região, em cada loja. O Alberto deu um contexto geral já do panorama de como é que foi esse começo, quando a pandemia chegou e até o momento que estamos agora, mas eu queria dar uma retomada, Alberto, e discutir com você o começo disso tudo. Então, a gente estava acompanhando vários outros mercados enfrentando a Covid-19, então, né, vimos tudo que aconteceu na China, depois começamos a acompanhar tudo que estava acontecendo na Europa, o quanto o mercado brasileiro estava preparado para enfrentar isso ou conseguiu se planejar para começar a enfrentar isso de maneira um pouco mais planejada e um pouco menos na correria, na urgência? Sem dúvida nós somos beneficiados pelo calendário do vírus, né? Vamos falar assim, pelo cronograma de disseminação e evolução de disseminação do vírus, porque nós tivemos a possibilidade de aprender com os erros e acertos de quem passou por isso antes. A China teve que descobrir tudo sozinha, a Itália também teve que descobrir quase tudo sozinha, porque não deu nem tempo de incorporar o aprendizado chinês e ela foi confrontada com a emergência sem o menor planejamento para isso. Isso é parte da causa do que eles estão passando. A Europa acabou sendo atropelada também. E o Brasil teve uma defasagem temporal. Essa defasagem temporal foi fundamental para várias frentes, né? Então, primeiro, para o reforço de todas as infraestruturas hospitalares, o aumento de capacidade de atendimento aos pacientes, tanto na rede pública como na rede privada. Todo esse processo de preparação incluiu, por exemplo, no sistema de saúde,
na Europa, na própria China, na Ásia, os países que enfrentaram isso primeiro, até os Estados Unidos, eles tiveram que começar a deixar de atender pessoas repentinamente para poder deslocar estruturas e profissionais para cobrir buraco numa situação de emergência, sobrecarga e colapso. O Brasil não precisou passar por isso. O Brasil cancelou eletivas, realocou gente, preparou equipamentos, teve tempo de preparar suprimentos. Claro que tudo isso não é suficiente, porque não teve a velocidade que gostaríamos e a escala que gostaríamos, mas foi muito melhor preparado do que a situação que a Europa enfrentou, que o próprio Estados Unidos enfrentou. A outra coisa é que, até esse momento, a curva brasileira tem um comportamento diferente das curvas europeia e americana. Então, nós não sabemos se isso é algo que simplesmente achatou a curva e nós teremos um problema maior, ou se aquilo que está começando a surgir como uma hipótese, com um razoável grau de expectativa e confiança por todos, de que, de fato, talvez o Brasil consiga passar por uma curva menos aguda, um nível de penetração e contágio menor e, portanto, uma menor sobrecarga na estrutura de saúde, o que levaria a gente a um processo de flexibilização mais rápido e com menos trauma para a economia. Claro que teremos um impacto econômico brutal, setores inteiros vão ter muita dificuldade de voltar no primeiro momento, tudo que está ligado a turismo, entretenimento, a eventos, a mundo da cultura, esporte, tudo isso vai ter uma defasagem temporal e vai ter impacto econômico. Mas até esse momento as empresas conseguiram. Mesmo as empresas, fora o saúde, as empresas aprenderam também com o que tinha acontecido e como se prepararam nos outros mercados. E no Brasil, vale lembrar, Gabi, se nós falamos principalmente do varejo, nós temos muitas multinacionais aqui. Nós temos muitas empresas europeias que operam no Brasil com subsidiárias, empresas americanas, empresas com participação e controle estrangeiro. E houve muita troca de experiência, de informação e de práticas e de como as empresas lidaram com tudo isso. Então, certamente, nós enfrentamos a Covid de uma maneira muito melhor preparada, planejada e sabendo o que vinha pela frente do que outros países. A outra coisa importantíssima, há uma curva de aprendizado nos protocolos médicos. Então isso se aprende por tentativa e erro. A doença é nova, não tem histórico, as pesquisas estão andando, mas tem um ciclo longo, a ciência anda numa velocidade menor do que nós gostaríamos e tem um rigor metodológico fundamental. Mas a verdade é que na prática se aprende todos os dias, porque quem está na linha de frente experimenta. E, obviamente, que nós já aprendemos muito com as experiências, tentativas e erros feitas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, a nossa assertividade nos protocolos médicos está permitindo que você tenha um ciclo de cura mais curto, um índice de mortalidade menor e, consequentemente, menor pressão hospitalar, o que nos permite planejar a saída gradual de maneira organizada. Perfeito. Alberto, mesmo entre empresas de maior porte, a gente viu reações muito diferentes, Algumas empresas fazendo demissões em massa, outras precisando contratar. A gente já pode ter algum aprendizado em como lidar de maneira diferente numa situação de crise? Nós teríamos aí que olhar duas situações aí, certamente, qualquer crise não afeta. O Brasil é um continente, Então, todo o nosso histórico de crises, e foram muitas, nenhuma com essa complexidade, mas já tivemos muitas, ela não afeta regionalmente os mercados da mesma maneira, setorialmente e nem entre empresas. As crises impactam as empresas de maneira heterogênea. Por quê? Porque as empresas entram nas crises com situações muito distintas. Então, o primeiro ponto é em que condições as empresas entraram nessa crise. Qual era a estrutura de capital que elas tinham, qual era o nível de liquidez e solidez financeira que elas tinham, qual era a capacidade que elas tinham de reforçar a sua liquidez e a capacidade e a resiliência e a capacidade de resistir financeiramente a isso. Obviamente, dentro dos setores você tem realidades completamente distintas. Uma coisa é uma empresa que está operando a 100%, outra coisa é uma empresa que está operando a 60%, outra coisa é uma empresa que está operando a 10%. O impacto é completamente diferente, as medidas são completamente diferentes. Mas tem uma quarta questão, que aí eu queria chamar a atenção, que não tem só a ver com a situação financeira e econômica com a qual as empresas entraram, que é a cultura. E aí sim você começa a ver comportamentos e respostas muito diferentes entre empresas que, em tese, enfrentam desafios similares. Você tem, mesmo dentro dos segmentos que foram afetados da mesma maneira, e mesmo com empresas regionalmente
em situações mais ou menos similares em termos de presença e operação, você vê formas de lidar com stakeholders, por exemplo, muito diferentes. Existem empresas que desde o começo assumiram uma postura de extrema responsabilidade e solidariedade com todos os seus stakeholders, assumindo compromissos claros de que, olha, nós não vamos sacrificar emprego se não for absolutamente indispensável para a nossa sobrevivência e faremos de tudo para postergar decisões radicais em relação a pessoas. Nós faremos de tudo para proteger fornecedores, principalmente os fornecedores mais frágeis. Então, empresas grandes, sólidas, robustas, que têm fornecedores frágeis e menores, tiveram muita preocupação de proteger, preservar, não interromper fluxo de pagamentos, em alguns casos financiar e dar oxigênio financeiro para pequenos fornecedores que não tinham acesso a linhas de crédito dos bancos, para que eles pudessem sobreviver, porque isso é importante, obviamente, como responsabilidade da empresa, mas também para preservar a integridade operacional para o retorno. Mesma coisa com os prestadores de serviço, com a comunidade. Você vê um esforço de solidariedade, de mobilização das empresas para tentar cada uma fazer a sua parte naquilo que pode para minimizar o impacto social e econômico de tudo que nós estamos vivendo. E tem algumas outras empresas que foram muito mais frias, diretas e tomaram decisões privilegiando acionistas e caixa, e tomando decisões mais radicais e mais extremadas em relação a fornecedores, a prestadores de serviços, a contratos e pessoas, para ter uma condição de solidez e proteção financeira maior. E aí, obviamente, nós só vamos conseguir avaliar o quanto uma ou outra postura, e obviamente não é preto e branco, você tem nuances no meio de tudo isso, né? Como isso vai impactar as empresas a médio prazo? Isso não é algo que você vai poder medir no imediato ou na retomada. Você vai avaliar isso ao longo do tempo, porque eu acredito muito que empresas que tiveram uma postura mais equilibrada, de certamente ter uma prioridade em se proteger o caixa e garantir a sobrevivência do negócio, mas ao mesmo tempo equilibrar as decisões para tentar preservar, na medida do possível, a solidez dos seus stakeholders e tentar minimizar o impacto das decisões em toda a sua cadeia de valor, eu acredito que serão recompensadas a médio prazo. Eu acredito que essas empresas vão ter fornecedores mais parceiros, prestadores de serviços mais parceiros, colaboradores muito mais engajados, uma capacidade de reagir, se adaptar e modificar o seu negócio para os desafios que vêm pela frente muito maior, e certamente serão reconhecidas pelos clientes também, porque as pessoas estão muito sensíveis e vigilantes em relação à postura e atitudes das empresas no enfrentamento da Covid. Alberto, você tocou num ponto importante, né? A gente está falando aqui de como diferentes empresas reagiram de maneira diferente a tudo isso, mas houve alguma reação conjunta? Eles coordenaram aí uma resposta a tudo isso que estava acontecendo? Trabalharam juntos para tentar surfar esse momento de maneira melhor e mais eficiente? Ó, Gabi, você tocou num ponto que é talvez um dos maiores impactos e legados positivos que nós vamos ter desse processo todo de enfrentamento do coronavírus. Nós estamos vivenciando uma evolução cultural e mudanças culturais e transformações organizacionais numa velocidade sem precedentes, né? E uma das componentes que nós sempre trazemos, né, é sempre um dos elementos destacados quando se fala da chamada cultura digital, né? Ou de quais são os elementos que aceleram a transformação digital e a evolução cultural que viabiliza a transformação digital dos negócios, que é a colaboração. Então, se você olha para os ambientes, né, nós estivemos juntos, você esteve comigo na China e nós vimos muito a imersão nos ambientes que de fato transformam negócios e que criam novos modelos de negócio. Vocês vêm de um negócio que nasceu e se desenvolveu no Vale do Silício, que é um grande ecossistema de inovação. O que nós podemos ver nesses ambientes onde a inovação e a transformação dos negócios acontece de uma maneira muito mais rápida? Muita colaboração. Essas empresas, e principalmente as empresas de cultura digital e as empresas nativas digitais, elas têm um jeito diferente de olhar para dentro e para fora. São empresas que entendem que é mais fácil você andar rápido do que tentar aprender tudo sozinho, onde você buscar atalhos com alguém que já tenha percorrido uma determinada curva de experiência num problema é melhor do que você tentar errar de novo sozinho, de que eventualmente trazer uma startup ou trazer outra empresa ou colaborar ou se juntar
é algo que cria sinergia e permite andar mais rápido e de maneira mais virtuosa, de que internamente você tem que ter maior delegação, confiança, empoderamento das pessoas e deixar que elas assumam riscos, tomem decisões e trabalhem de maneira multidisciplinar, colaborando mais, compartilhando informação. Então tudo isso são barreiras culturais enormes para as empresas estabelecidas e tradicionais. Tudo isso é talvez, esse grande capítulo de colaboração, é talvez um dos maiores empecilhos para uma maior velocidade no processo de transformação das empresas. E nós estamos vendo isso mudar muito rápido. Porque essa situação da Covid fez as empresas entenderem que estavam diante de um problema sem precedentes, sem referências e sem capacidade de enfrentamento isoladamente. Então você começa a ver as empresas colaborando, compartilhando, dividindo aprendizados, né, se juntando entre concorrentes, se juntando entre pares, se juntando entre empresas similares, se juntando entre empresas de setores diferentes, dialogando muito mais e principalmente nos seus modelos de gestão, nos seus processos internos, nos seus desenhos operacionais, organizacionais e maneira de conduzir a gestão nesse momento, todas elas deram um salto brutal em termos de delegação, velocidade, pragmatismo e principalmente a propensão a risco e deixar as pessoas também arriscarem mais, assumirem, testar, experimentar muito mais. Então, eu acredito sim, Gabi, que nós teremos uma mudança cultural definitiva, porque isso não vai voltar atrás, não vai retroceder quando nós sairmos e gradualmente superarmos essa crise da Covid. E é o que você sempre fala, né, Alberto? A competição, né? A gente compete, mas a gente colabora o tempo todo. E a gente viu isso muito na China, né? Todas as empresas interligadas, competindo, mas colaborando para fazer o negócio acontecer. Voltando de novo para esse momento crucial aí da pandemia, o que você diria que é a maior dor do varejo, né? São as lojas fechadas, é a logística, é a falta de insumos? Como é que você avalia esse momento e que diria que é o grande desafio do varejo? Olha, tem várias dores, aí a gente tem que olhar, fatiar isso um pouquinho e segmentar as dores por perfil, por segmento e perfil de empresa, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, as dores hoje do varejo alimentar, vamos falar assim, né, que está operando, né? O varejo alimentar, ele inclusive está se beneficiando muito pela migração de demanda do que era o consumo fora de casa para o consumo dentro de casa. Então você tem restaurantes fechados, o food service fechado, parte dessa demanda migrou para o delivery, mas é uma parcela menor de tudo isso, boa parte migrou para consumo em casa, consequentemente vai para o supermercado, né? E no Brasil, só para você ter uma ideia, cerca de 40% do total do consumo de alimentos era feito fora de casa, então você tem realmente um benefício enorme de demanda. Quais são as dores hoje do varejo alimentar? Um é manter a integridade operacional e segurança nos seus processos operacionais para que você não tenha problemas de saúde que afetem seus colaboradores e sua operação e que você principalmente garanta a segurança e a tranquilidade do cliente continuar comprando, se sentindo seguro. Segunda é como é que escala rapidamente a operação digital para aproveitar o boom de demanda, porque a verdade é que as empresas de varejo alimentar e de supermercados estão vendo crescimentos de 3 dígitos na venda online e em toda a venda online ampliada, digamos assim, né? Em todas as modalidades de vendas que passam por canais digitais, que são o e-commerce puro, o retiro em loja, a venda por apps de entrega. Então todas essas modalidades de vendas não convencionais chegam a apresentar taxas de crescimento de 3 vezes, né? Estão triplicando, mas poderiam estar quintuplicando, sextuplicando para muitas empresas se elas tivessem capacidade de responder à demanda com um nível de serviço razoável para o cliente, porque não adianta numa compra que é de produtos de consumo recorrente e diário, você ter prazos de entrega longos não resolve o problema do cliente. Então, se essas empresas tivessem a capacidade de entregar em prazos curtos com logística e com a última milha adequada, elas estariam capturando muito mais venda em canais digitais. E, obviamente, isso educaria mais rapidamente os seus clientes e faria com que elas tivessem o processo de aceleração na transformação digital ganhando tração. Bom, aí se nós formos para alguns outros segmentos, como o de bens duráveis, semiduráveis, né? Então, eletromóveis, moda, a maior dor hoje são as lojas fechadas. Então, ou parcialmente fechadas, porque você tem aí, obviamente, uma interrupção dramática no seu fluxo de receitas, você tem que manter essa operação
em condições de voltar a operar, então é uma dor enorme, né? Porque você tem que preservar funcionários, estoques, minimamente a retaguarda operacional desse negócio, sem conseguir vender e atender cliente. E você também tem um nível de incerteza enorme. Uma das dores do varejo é não conseguir hoje projetar com um certo grau de segurança como será o patamar de retorno da venda e como será a curva de evolução dessa venda nos próximos meses, porque nós sabemos que a reabertura não se dá em normalidade, se dá com muitas restrições e limitações, as pessoas vão ter que sair com proteção individual, grupos de riscos vão ter muito receio de se expor publicamente, as lojas vão ter que limitar a quantidade de clientes, eventualmente limitar horários, nós vamos ter uma série de protocolos de segurança e operacionais que criarão barreiras para os clientes, e o próprio cliente não vai estar tão confortável e propenso assim a circular e a conviver em ambiente de aglomeração de pessoas. Além do que, nós temos um impacto econômico que vai provocar certamente uma queda de demanda, e quanto maior a proximidade de categorias discricionárias, maior será esse impacto. Então, a dor, Gabi, maior hoje isso vale para boa parte do varejo, quando conseguiremos reabrir as lojas, todas elas, em que nível de restrição e limitação essas lojas vão ter que funcionar, em que patamar de demanda essas lojas e a nossa rede vai reabrir e voltar, porque isso vai impactar uma série de outras decisões, e como a curva de evolução dessa demanda e das vendas vai se comportar ao longo desse ano, porque isso vai determinar como é que você planeja toda a sua operação, os seus estoques, as suas compras, a sua estrutura e as suas decisões financeiras, e de que maneira você vai administrar as suas despesas e a solidez e sustentação do negócio. Alberto, você falou muito de segurança, né? E eu queria abordar um pouco mais de detalhe nesse assunto. A gente sabe que tem muita loja fechada, mas tem muita loja que está aberta, porque são itens de necessidades essenciais, e isso significa que tem muita gente ainda indo para a rua. No seu conhecimento e do que você tem visto, o que os empregadores têm feito para minimizar o risco deles? E não sei se você tem alguma boa ação que está sendo feita para compartilhar aqui com a gente nesse momento. Olha, até por aquilo que a gente estava conversando antes, né, que é como mudou o ambiente de colaboração e a cultura de colaboração nas empresas, é muito bom ver como diferentes perfis de empresas em setores completamente distintos estão implantando rapidamente protocolos de segurança e revisão de rotinas e processos operacionais, principalmente em lojas e CDs, com muita velocidade e qualidade. A grande maioria das empresas que estão reabrindo ou que mantiveram suas operações funcionando estão conseguindo ter um nível de risco e de exposição a risco e de impacto da Covid no seu quadro de funcionários muito pequeno, muito pequeno. Principalmente considerando que o varejo é um grande empregador, é um negócio intensivo em gente, né? Você tem muita gente na operação e inevitavelmente você tem muita gente convivendo e trabalhando junta. É impressionante ver como as empresas conseguiram rapidamente revisar e implantar protocolos de segurança e protocolos operacionais em lojas para proteger seus colaboradores e para proteger também os seus clientes. Então as boas práticas vão desde controle de fluxo e de quantidade de pessoas dentro das lojas, né? E muitas dessas coisas, o que é interessante ver, Gabi, aqui, obviamente agora começa a existir um nível de regulamentação maior e começam a existir as regras estabelecidas pelo poder público, mas isso não foi feito inicialmente pelo poder público, foram as próprias empresas que, baseadas nas práticas e nas boas práticas absorvidas do que se fez lá fora e no próprio aprendizado interno, foram desenvolvendo isso porque elas tinham que sobreviver, né? Então, controle de fluxo, controle de acesso, quantidade máxima de clientes por metro quadrado de lojas, e aí você começa a fazer a entrada gradual à medida que saem clientes, distanciamento tanto no controle de acesso como internamente na loja. Em algumas lojas você impediu o duplo fluxo nos corredores para você não ter esbarramento entre clientes, higienização de todas as superfícies, higienização de tudo que o cliente toca, então cesta de compras, carrinho de compras, máscaras e EPIs para os colaboradores, barreiras físicas que permitam proteger o colaborador, isolar ele dos clientes, distanciamento
entre clientes e colaboradores, eliminação de todo tipo de produto onde você tem manipulação e contato físico com clientes. Então, por exemplo, nos supermercados, o autosserviço ou produto, comida pronta, rotisseria de autosserviço, tudo isso tá desativado, né? Você só tem o produto assistido e algumas dos serviços que se faziam em loja não se tem. O consumo dentro de loja foi desativado, então várias coisas para poder proteger. E também a comunicação, né? Comunicação é fundamental. A educação das equipes, a educação do cliente. Então, comunicação intensiva em meios digitais, fisicamente nas lojas, muitas, né, o reforço o tempo inteiro de, olha, higienização, como usar uma máscara, como usar álcool gel, dispensas de álcool gel espalhados nas entradas e nas principais áreas das lojas e nos checkouts. Então tudo isso permitiu que supermercados e farmácias continuassem operando com um mínimo impacto de contaminação nas suas equipes e consequentemente com segurança para os seus clientes, e que agora, à medida que o varejo não alimentar e de baixo giro começa a reabrir, ele também absorva e incorpore parte desse aprendizado. Outra coisa importante, que foi uma ação muito responsável de boa parte das empresas, foi já no primeiro momento afastar todos os colaboradores de grupos de risco. Então, quase todas as empresas de varejo têm um contingente considerável de colaboradores que fazem parte dos grupos de risco. Então, pessoas de idade mais avançada, mais madura, e que tenham também os fatores de risco adicionais. Então, todos esses estão em licença, afastados, e vão continuar assim enquanto não houver condições de segurança para que eles voltem a trabalhar sem risco. Alberto, você falou um ponto importante também, pegando um gancho aqui na sua fala, de comunicação, né? O que você tem visto como boa prática de comunicação no varejo das empresas falando aí com o consumidor, né? Não a comunicação interna, mas a comunicação externa. A gente está num momento difícil, está num momento em que sim, atrasos podem acontecer, falta de produtos podem acontecer. O que você tem visto de boas práticas de comunicação externa? Bom, aí nós podemos abrir, Gabi, um capítulo inteiro para falar, né, da brutal aceleração na transformação digital dos negócios que nós estamos vivenciando. E um tópico desse grande capítulo é, sem dúvida, a revolução na comunicação, né? Eu diria que não é nem uma coisa de boas práticas. As empresas estão explodindo em criatividade e capacidade de criar novas formas de engajar, se conectar, acessar e se relacionar com clientes com severas restrições de fazer isso fisicamente, né? Então, e aí você começa a voltar para aquele outro ponto que nós já conversamos anteriormente, que as empresas não são impactadas por essa crise da mesma maneira, e as empresas não reagem a essa crise da mesma maneira, e as empresas também têm capacidade de reações distintas dependendo de como elas estavam preparadas anteriormente. Então, empresas que tenham, e aí a gente volta sempre na discussão de o que é de fato uma agenda de transformação digital, onde ela começa e como ela se desenvolve, né? E nós sabemos, e nós dois já tivemos essa conversa várias vezes, né? O quanto as empresas muitas vezes entendem a agenda de transformação digital como uma agenda de vender online, ou de comprar tecnologia, de incorporar tecnologia, quando na verdade ela é, acima de tudo, uma agenda de mudança cultural organizacional e que pressupõe uma série de viabilizadores que são a parte árdua desse processo. Então, empresas que tinham um bom cadastro de clientes, um bom cadastro de produto, uma boa arquitetura de dados, uma arquitetura de sistemas que permitisse, de fato, agilidade na maneira de se comunicar e se relacionar individualmente com seus clientes, estão dando saltos de iniciativas e na multiplicação de iniciativas. Aí você vê empresas voando, aí você vê empresas dobrando, triplicando sua venda online. Por quê? Frentes e iniciativas que nós estamos vendo as empresas rapidamente implantarem, do tipo, olha, começa a usar a descentralizar a ativação, a comunicação, a ativação de clientes e relacionamento com clientes para o nível loja, para o nível vendedor de loja, e fazer com que cada um tenha uma carteira e possa fazer uma interação mais personalizada, possa ativar, possa até mesmo servir os clientes de maneira individualizada. Isso, por exemplo, no varejo de moda, de cosméticos, de produtos de venda mais discricionária e por impulso, está permitindo resultados de vendas impressionantes para as empresas. Então, começar a ter carteiras de clientes sendo delegadas para vendedores, tudo isso pilotado em plataformas centralizadas, na qual você controla a qualidade da mensagem,
você controla a segmentação da mensagem, você controla o resultado, você tem indicadores, você tem dados, você consegue rastrear depois o comportamento do cliente, você ganha uma assertividade brutal. Se depois você integrar tudo isso com um bom trabalho de mídia segmentada e de mídia digital e de ativação em cima das bases, assim, o retorno é brutal. As empresas estão conseguindo reduzir custo de aquisição e de ativação de clientes, e estão descobrindo novas formas de vender, de ativar, de se relacionar. Mas, obviamente, isso é muito mais poderoso e assertivo quanto mais estruturada tiver a empresa em termos de dados, né, e sistemas. Falando em estruturação, né, a gente quando olha para o varejo como um todo, não só os grandes players, a gente sabe que boa parte do varejo não estava digitalizado, né, não estava preparado para esse momento que a gente está enfrentando de lojas fechadas, de tendo que transformar toda uma operação. Como é que você vê o Facebook ajudando o varejo nesse momento tão desafiador? É uma das principais plataformas de suporte para essa agenda de transformação do varejo, porque, vamos lá, né? O que as empresas agora estão fazendo numa velocidade incrível? Elas estão percorrendo tudo aquilo que é o percurso da grande jornada de transformação do seu negócio, com a velocidade que tinha que ser imprimida já há algum tempo e que pouquíssimas empresas tinham, né? Então, quando nós olhávamos sempre, por que tem tanta dificuldade para as empresas estabelecidas em acelerar essa agenda, em de fato fazer aquilo que você vê que dá resultado nas empresas que se movem de maneira mais determinada, né? Porque esse é um processo que começa com a conscientização da liderança e da alta liderança e o impacto disso na cultura da empresa, né? O desejo de mudança. Quando você começa a quebrar as barreiras, quando você começa de fato a reorganizar seus processos, suas estruturas e a energia das pessoas para olhar de fato para clientes e dados e muito menos para silos funcionais. Você quebra os silos de dados, você compartilha informação, você começa de fato a colocar cliente no centro das decisões, delega, descentraliza, trabalha em grupos menores, multidisciplinares, ataca problemas de maneira pragmática, arrisca, testa, experimenta muito mais. Então, no momento em que a empresa, pela dor, porque é isso que está acontecendo, né? Pela dor, começa a fazer tudo isso andar numa velocidade assustadora, né? E aí começam aqueles trocadilhos. Nós vamos fazer 5 anos em 5 meses, né? As empresas fizeram em 2 semanas muito mais do que em 2 anos, e é verdade, né? Aí as empresas começam a se empolgar, porque aí você começa a ver o entusiasmo contaminar os processos e as lideranças. E aí as empresas começam a acreditar na agenda. E elas estão podendo exercitar tudo isso, né, num ambiente no qual existe energia, existe foco, existe a emergência. As pessoas estão tendo que trabalhar muito em colaboração e muito juntas e estão fazendo isso, por incrível que pareça, fisicamente distantes, né? Nunca estiveram tão colaborativas, nunca colaboraram tanto e nunca estiveram tão longe fisicamente. E aí, para chegar no Facebook, né, você começa a ver como as empresas estão começando a saber usar melhor dados, começando a saber usar melhor base de clientes, que são os ativos mais importantes do seu negócio, e começando a ser mais assertivos, cirúrgicos e eficientes na maneira de usar recursos e alocar recursos. Isso vale para comunicação, isso vale para relacionamento com o cliente, isso vale para o bom uso e ativação dos canais de venda e a integração de todos eles, isso vale para o uso inteligente de tecnologia. Então, sem dúvida, as empresas estão descobrindo e aprendendo o quanto elas podem usar melhor, por exemplo, a plataforma como o Facebook e uma relação estratégica e mais próxima com o Facebook para ter um melhor retorno sobre o investimento dos recursos e a alocação dos recursos que eles fazem e conseguir usar melhor os dados que eles têm para extrair maior valor deles nas ações de ativação de clientes. Você está falando aqui, né? A gente está falando do Facebook, mas uma das plataformas que a gente mais tem usado nesse momento é o WhatsApp como um canal de vendas. Então, quando a gente olha para o consumidor brasileiro, todo mundo tem o WhatsApp. Como é que eu posso transformar o vendedor daquela loja que está fechada num contato com o consumidor via WhatsApp e fazer com que essa operação continue mesmo com a loja fechada? Então, a gente tem usado muito a plataforma do WhatsApp como um novo canal de vendas para ajudar o varejo nessa digitalização e nesse momento de loja fechada. Alberto, quando a Sem gente dúvida, olha... Gabi, a gente... Só para fazer um parêntese, porque realmente eu estava me referindo ao ecossistema Facebook, né? Em todas as suas plataformas e ferramentas, né? O Facebook,
o Instagram, o Stories, o WhatsApp. O WhatsApp, assim, as empresas descobriram o WhatsApp como uma ferramenta poderosíssima, um canal, virou um canal. Mas ele virou um canal de comunicação, de venda, de ativação, de relacionamento, de descentralização e de aceleração na transformação digital. Porque estão acontecendo coisas incríveis. Então, isso que você estava se referindo, de fato, se tornou uma descoberta para as empresas e elas estão acelerando muito, que aí você começa a integrar o WhatsApp com o CRM, com as bases de dados que as empresas têm, com as plataformas de e-commerce, e consegue fazer uma gestão centralizada com execução descentralizada, na qual, no extremo, você pode ter vendedores com cupons ativando clientes individualmente ou carteiras de clientes, tudo isso sendo controlado de maneira centralizada para garantir a integridade da mensagem, a forma de se comunicar, o controle, o retorno e os dados que você captura a partir de todas essas interações. Você consegue bonificar, incentivar e remunerar a sua força de vendas. Redes de franchising estão usando isso para fazer com que os seus franqueados possam capturar vendas e ativar clientes de maneira descentralizada nesse momento e usar a sua base operacional como base logística e remunerar os seus vendedores. Tudo isso gera montanhas de dados relevantes, tudo isso está fazendo com que clientes que não compravam em canais digitais passem a comprar, com que empresas que não faziam, e isso é de verdade fazer CRM, isso é de verdade você ter personalização, isso é de verdade você trabalhar a partir de dados e clientes usando tecnologia de maneira inteligente. Isso está potencializando a visão do que significa de fato transformação digital e olhar para clientes e não para canais como o centro da estratégia do negócio. Então, eu tenho certeza que isso vai transformar a maneira como as empresas usam o WhatsApp integrado à mídia digital, que pode ser no Facebook, no Instagram, em outras plataformas, e tudo isso integrado aos seus sistemas de CRM, às suas bases de dados e às suas plataformas de comércio eletrônico. Perfeito, Alberto. Agora, quando a gente olha nesse momento, o quanto a gente consegue fazer previsões do que vai acontecer, fazer estimativas, como é que as empresas estão lidando com o daqui para frente? Então, o nível de incerteza que nós temos hoje é tão grande, sobretudo, porque nós não sabemos como vai ser o ciclo de evolução do vírus, porque não existe o histórico de um ciclo completo. Então, não se sabe se o vírus morre, se o vírus continua em circulação, se ele continua em circulação com baixo índice de contágio e de risco, ou se ele continua em circulação com alto nível de contágio e de risco. Não sabemos em quanto tempo os protocolos de tratamento vão evoluir até um nível no qual as pessoas não tenham mais medo de adoecerem. Não sabemos em que velocidade os medicamentos vão ser descobertos ou a combinação de medicamentos existentes serão confirmados como eficazes. Não sabemos em quanto tempo virá a vacina. Então, não sabemos quase nada do que poderia gerar previsões assertivas. Então, num ambiente de incerteza como esse, as empresas não podem fazer previsões, elas têm que construir cenários. Então, o que as empresas estão fazendo é trabalhar com múltiplos cenários. Então, as empresas começam pelos extremos. Normalmente, você parte de um cenário, o chamado cenário de estresse, que é, se eu for para o pior cenário que eu consigo enxergar, olhando para frente, qual é o impacto para o meu negócio? E, portanto, que nível de decisões e de intensidade de decisões eu preciso tomar para sobreviver, se esse cenário se confirmar e prevalecer. Se eu tiver um cenário otimista, qual é a minha capacidade de reagir para não perder oportunidades? E, às vezes, você cria mais cenários no meio de tudo isso. O mais importante, e aí eu volto naquele ponto que eu estava falando, do como as empresas estão sendo transformadas nesse processo e no desafio imposto a elas pelo Covid-19. As empresas estão se tornando muito mais ágeis, muito mais rápidas na tomada de decisão, muito mais colaborativas, muito mais descentralizadas, e estão aprendendo a fazer isso de maneira rotineira nesse período aí de provação. Isso vai fazer com que as empresas também sejam capazes de reinterpretar o ambiente externo rapidamente e redirecionar decisões. Claro que dependendo da empresa e do setor, você tem ciclos de decisões mais longos. Então vou te dar um exemplo. A cadeia da moda, por exemplo, você vai ter que ter apostas, não tem jeito. Então, se a empresa for um pouco mais conservadora, ela provavelmente vai ser mais resiliente se o cenário tender a algo pior, mas ela vai ter muito menor capacidade de capturar oportunidades se o cenário
for para um ambiente melhor, né? A empresa mais ousada e mais propensa a risco, ou que assume mais riscos, é o contrário. Então tudo depende muito da propensão a risco da empresa, solidez financeira e resiliência e capacidade, integração dela com suas cadeias de valor, que dá a velocidade de reação que ela tem numa eventual mudança de cenário, e capacidade de decidir implantar decisões rapidamente para se ajustar às mudanças que virão, porque nós vamos assistir muitos altos e baixos, idas e vindas e interpretações diferentes do cenário. E certamente a saída da Covid e do fluxo de recuperação em vendas e evolução das vendas não será uma curva suave, linear, ascendente. Será uma curva com altos e baixos, com diferenças regionais, com diferenças setoriais, eventualmente com diferenças locais e entre empresas. Então as empresas vão ter que revisar cenários com uma frequência muito maior do que elas faziam, tomar decisões com uma frequência muito maior, executar decisões com uma velocidade muito maior. Alberto, você falou bastante de mudança, né? O quanto essa pandemia acelerou todas as mudanças nas empresas. Agora, o quanto essas mudanças são momentâneas? Você acredita que, de fato, essas mudanças vão continuar acontecendo com mais velocidade ou, para a grande maioria, isso é momentâneo e a gente volta a um cenário antes da Covid? Eu acredito que algumas mudanças serão temporárias, algumas mudanças persistirão durante um bom tempo, mas serão provavelmente abandonadas ao longo do tempo. Algumas mudanças vieram para ficar e dificilmente retrocedem. Então vamos exemplificar algumas coisas. Mudanças que provavelmente as pessoas vão querer abandonar o quanto antes, né? A impossibilidade de socialização, né? Então isso deve persistir ainda por um ciclo, até que se tenha, né, um controle sobre o vírus e tratamentos ou vacina, e principalmente segurança de que as pessoas podem se expor sem risco. Isso é uma mudança que certamente as pessoas vão querer abandonar o quanto antes, né? Possibilidade de estarem juntas, de se aglomerarem, de terem contato físico, né, e socializarem, de trabalharem juntas, né, e de viverem socialmente. Então, essas são mudanças que tomara que sejam abandonadas o quanto antes. Existem algumas mudanças que eu acredito que são pontuais, mas provavelmente elas vão se tornar hábitos. Então, por exemplo, o hábito de higienização vai mudar. Eu não tenho a menor dúvida que individualmente e em processos e protocolos de empresas de todos os tipos, nós teremos maior cuidado com a higienização. Nós vamos ter uma vigilância muito maior, um cuidado e uma educação social muito maior para a higienização, e isso é muito bom. Essa coisa das máscaras, por exemplo, eu acredito que nós teremos ainda um tempo relativamente longo de uso disseminado e quase que obrigatório, mas eu acredito que isso vai ser uma transformação cultural importante, porque nós ocidentais sempre víamos com certo estranhamento o hábito que já é enraizado há muito tempo em países orientais, o Japão, a própria China, de uso de máscara como algo normal, né? Quando você tem um nível de poluição maior, ou quando você está resfriado, ou você pode contagiar outras pessoas, você, né, se protege para proteger os outros, né? Pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência. Então, já é um hábito. Eu acredito que nós teremos isso como um hábito disseminado, ou seja, as pessoas farão uso disso de uma maneira mais normal e frequente, mesmo que não seja mais uma imposição legal ou não seja necessário para conter disseminação de vírus. Acredito que nós teremos um tipo de mudança na preparação de estruturas de saúde e de processos nas empresas para lidar com situações extremas como essa, que outras poderão vir pela frente, espero que não tão severas. E aí vamos para o ambiente dos negócios, né, e das empresas. Quando nós falamos de uma aceleração brutal no processo de transformação digital e de transformação dos negócios, essas conquistas não voltam. Quando nós falamos que muitos novos consumidores de canais digitais estão aprendendo a consumir online ou consumir em formas de compras que passam por canais digitais, ou se relacionar e se comunicar com marcas e empresas e lojas em canais digitais, não vão desaprender tudo isso. Certamente vai haver um reequilíbrio na penetração do online, mas esse reequilíbrio vai ser num patamar muito superior ao que nós tínhamos antes da Covid. Então mudará de patamar a penetração online. Em categorias onde isso era marginal, como no varejo alimentar, vai dar um salto,
né? As empresas que não acreditavam muito nisso agora estão acreditando, estão implantando e vão aprender a ativar essas formas alternativas de servir clientes e vão continuar mantendo isso como foco do seu negócio, né? E as conquistas nas mudanças culturais não vão retroceder. As empresas sairão transformadas desse processo, vão aprender muito com todo ele e terão, sem dúvida, reflexões profundas sobre ambientes de trabalho, rotinas de trabalho, processos de trabalho, desenhos organizacionais, ferramentas e uso de tecnologia, compartilhamento de informação, processos decisórios, modelos de gestão. Eu não tenho a menor dúvida que o mundo será diferente, as empresas sairão diferentes, as pessoas sairão diferentes. E um outro aspecto que eu imagino que possa ser um grande legado desse negócio é que eu acredito que sairemos com um nível de consciência, um nível de vigilância e com um nível de solidariedade, de olhar consciente para as nossas decisões de consumo, para as nossas relações de trabalho, para a maneira como as empresas se comportam, é muito diferente do que nós tínhamos. Então, por isso que, Gabi, eu não gosto do termo novo normal, eu não gosto de falar de novo normal, porque eu acho que nós estamos muito longe de poder falar de novo normal. Eu acho que nós teremos muitas transições, muitos ciclos e muitas mudanças que serão processadas, e obviamente eu também acredito que o mundo da educação nunca mais será o mesmo, né? O impacto do EAD e do repensar a didática, a pedagogia, as formas de ensinar e educar, né, crianças, jovens e adultos, vai ser transformado, impactado de uma maneira irreversível e vai gerar muitas mudanças positivas, e isso vai fazer certamente com que o mundo seja de fato diferente. Agora, isso é um novo normal? Eu não sei se é um novo normal, eu acho que nós passaremos por muitas mudanças estruturais e, obviamente, teremos uma transição longa ainda de convivência com o vírus. No momento em que estivermos fora de risco ou com essa situação de saúde domada, certamente aí sim nós poderemos falar de uma nova normalidade com um ambiente completamente diferente, mas isso vai demorar muito ainda. Alberto, a gente está falando de mudanças, né? É isso que você tem visto em países que já passaram dessa fase tão crítica da pandemia? O que mais que a gente pode aprender com China, por exemplo, que está numa fase um pouco mais avançada que a gente? Infelizmente, a Europa está começando a sair, mas a Europa está muito traumatizada e muito machucada, né? O impacto do vírus psicologicamente, economicamente, para os negócios, e ainda o medo que se tem de como voltar a uma vida produtiva e social sem um risco de uma volta, de uma onda de contágio nova, impede que a gente possa ainda usar a Europa como uma referência. Estão começando a sair praticamente junto conosco, né? Na China, não. Na China já dá para vislumbrar um pouco de possíveis impactos estruturais que nós eventualmente teremos aqui também. Então, esse salto na penetração digital aconteceu lá, embora a China já tivesse o maior nível de índice de penetração, tanto em vendas online como em digitalização das empresas, e ela, ainda assim isso houve uma aceleração. As pessoas estão comprando mais online do que compravam antes, as pessoas estão comprando mais em formas alternativas. A China está usando inteligência artificial e toda forma de tecnologia, de rastreabilidade, para ajudar as pessoas a se protegerem e para ajudar as empresas a controlarem melhor a circulação de pessoas. Claro que na China você tem questões de privacidade e governança totalmente diferentes e regulação totalmente diferente da nossa, então práticas que são facilmente implementáveis na China não são aceitáveis no mundo ocidental, mas, por exemplo, o app que classifica as pessoas e cria quase que um ranking de segurança para que as pessoas possam se expor a risco e entrar em ambientes de convivência social sem expor outros a riscos, virou algo disseminado e comum. Uso de máscara como parte da normalidade das rotinas diárias, quando as pessoas saem de casa e têm que frequentar ambientes públicos, virou a norma. Os restaurantes voltando, mas voltando com muitas limitações, como já está se prevendo no Brasil, né? Então, no máximo 2 clientes por mesa, com distanciamento mínimo, distanciamento entre mesas, as pessoas estão indo menos, uma vida social mais limitada e as pessoas ainda com muita vida social doméstica e convivendo mais com a família e os amigos próximos, né? Uma volta ao consumo gradual,
e com muito mais cautela e segurança. Então, um nível de vigilância e de monitoramento muito maior para que você possa intervir rapidamente e pontualmente aonde você detecta novos focos de aumento de contágio de casos, sem ter que criar novos traumas de isolamento coletivo, né? Que isso vai ser o grande segredo de convivência com o vírus sem um novo caos econômico, que é você conseguir administrar o vírus, né? E não ter que correr atrás dele. Perfeito. Alberto, quero te agradecer muito pelo conteúdo super valioso que você dividiu com a gente hoje. Com certeza foi uma aula para a maioria das pessoas. Sei que o nosso tempo está cada vez mais precioso, mais cuidado. Então, obrigada de novo pela sua disponibilidade e pela grande parceria que a gente tem, né? Varese e Facebook. Quero agradecer todo mundo que acompanhou com a gente esse webinar. De novo, se tiverem dúvidas, perguntas, tragam para a gente, que a gente vai usar isso como insumo para os próximos webinars que a gente está gravando. Acompanhem no Facebook todas as notícias sobre coronavírus, sobre a Covid. A gente tem no Facebook, no Instagram, notícias sendo super atualizadas. Temos um bot com o Ministério da Saúde no WhatsApp, então lá também você pode saber outras informações que são relevantes nesse momento. E espero que todos fiquem bem. Muito obrigada, Alberto. Eu não sei se você quer falar algumas palavras antes da gente se despedir. Não, quero só te agradecer, Gabi. Acho que foi incrivelmente rica a nossa conversa. Agradecer ao Facebook pela parceria que nós temos aí de longa data, pelas iniciativas e por como vocês têm estado próximos das empresas nesse momento e contribuindo, ajudando e até transferindo um pouco dessa cultura que vocês têm para aquilo que vai ser de fato a evolução cultural dos negócios, e dizer que empresas não entram em crises da mesma maneira, não saem delas da mesma maneira e não respondem a elas da mesma maneira. E duas coisas que eu tenho insistido muito, né? Uma surgirão muitas oportunidades. Num ambiente de severas restrições, dificuldades, sem dúvida enfrentaremos um período duríssimo, vai ser de provação, vai ser de desafios enormes, sem precedentes, mas também de muita oportunidade. E infelizmente em ambientes adversos e extremos como esse, algumas empresas encolhem, algumas empresas infelizmente sucumbem e não resistem, mas algumas empresas se fortalecem e ganham espaço. Então eu acho que as empresas têm que lutar para ser parte daquelas que vão ganhar espaço, capturar oportunidades, sobreviver a tudo isso e poder depois saírem fortalecidas a médio prazo. A segunda coisa é que eu acredito que qualquer líder de negócio que esteja enfrentando e ajudando suas empresas a enfrentar um momento como esse, uma situação como esse, vai aprender de tal maneira a lidar com adversidades e com respostas rápidas a situações completamente adversas e de incerteza extrema, que vai ganhar uma capacidade de enfrentamento de problemas para o futuro, né, sem precedentes. Né? Nós estamos fazendo aqui, né, um curso intensivo de gerenciamento de crise sem precedentes, que vai moldar uma geração inteira de líderes capazes de enfrentar qualquer tipo de problema de negócio, porque tudo vai parecer pequeno no futuro diante do que nós estamos enfrentando hoje. Então vamos encarar isso também como uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, profissional, individual e organizacional. E vai passar. Isso vai passar, né? Tá duro, não estamos mais no começo, estamos no meio, mas isso vai passar e nós vamos conseguir olhar para trás, né, com uma série de aprendizados, tenho certeza, de tudo isso. Obrigado mais uma vez, Gabi, Facebook, pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigada de novo, Alberto, foi incrível. Obrigada por estar aqui, por tudo que você compartilhou. De novo, uma aula pra gente. Espero que todos fiquem bem e que, se possível, fiquem em casa e que logo tudo isso tenha passado e a gente possa descobrir qual é esse novo normal ou qual é essa nova situação, rotina que a gente vai ter que se adaptar a ela. Muito obrigada, um bom dia a todos.